A vida é uma coisa engraçada, né? Às vezes a gente quer tudo organizado e a gente não consegue ter essas coisas e a gente se frustra por causa disso. Mas no final, o que importa é a constância. O que importa é você acordar todo dia pela manhã, correr atrás dos seus sonhos e não desistir. Eu decidi começar esse vídeo um pouquinho diferente hoje, trazer esse ar um pouquinho mais reflexivo, porque eu acredito muito que essas pausas, elas são boas para sua mente, né? Essas reflexões. Às vezes a gente quer ter o controle, né? Tomar o controle daquilo que não nos convém. Então, por exemplo, a gente está construindo um negócio e para crescer tem que bagunçar. Você não constrói uma casa sem bagunçar o terreno, bagunçar a área de trabalho e por aí vai. Então essa última semana eu me peguei pensando muito em, nossa, eu quero organizar isso aqui, quero organizar os processos, quero alinhar tudo, deixar tudo pronto o mais rápido possível. E aí eu me deparei no dilema, né? De ou eu organizo ou eu trabalho e continuo o meu faturamento, até porque sou só eu e o Eduardo, meu sócio, então não tem como eu despender o meu tempo para organizar uma coisa, sendo que eu sei que eu vou organizar agora, vai bagunçar de novo e logo em seguida a sensação vai voltar. A sensação de querer organizar, essa sensação ela é ruim e boa, né? Ela é ruim porque você quer ver a casa arrumada e boa porque você sabe que você está construindo o seu futuro. Então a gente tem que controlar muito bem essa ansiedade. Esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Tem coisas que fogem do nosso controle, né? É muito pregado isso no estoicismo. Então, se algo não está sob o meu controle, por que eu deveria me preocupar? Não faz sentido. Agora, se algo está sob meu controle, eu analiso, penso, vejo se vale a pena. Tem uma teoria muito engraçada, que é a teoria das colheres, né? Que você deve imaginar o seu dia como se ele fosse uma colher, né? A sua energia vital. Então, essa colherzinha aqui é a energia que eu desperdiço para fazer uma atividade. E quanto maior a atividade, mais colheres são necessárias. O que essa teoria nos diz é o seguinte: olha, sua energia durante o dia e durante sua vida ela é limitada. Então foca ela nas coisas que são principais para você. Então quando você desperdiça sua energia com coisas fúteis, não aproveita a energia com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com um projeto legal, ajudando outras pessoas, que sentido a sua vida tem? O que você está fazendo da vida? Bom, eu não sou psicólogo, muito menos terapeuta, então não vou ficar debatendo esses pontos. Eu estou aqui para compartilhar minha trajetória empreendedora e isso que faz parte. Essas reflexões, essa autoconsciência de que tem coisas que fogem do seu controle. Então é sempre bom ter isso em consideração, né? Já filosofei demais, vamos falar um pouquinho sobre o que eu vou fazer essa semana, o que o Eduardo vai fazer essa semana, como é que a gente está tocando esse projeto. Na semana passada eu iniciei ali a construção do FCI, né, o funil de conteúdo invisível, que inclusive se você não viu, recomendo você ver, porque é uma puta teoria, e tem outro funil que é o funil micro-ondas que eu deixei lá. E eu tô ali na luta para conseguir criar todas as copies, o Eduardo gravar e eu editar. Por mais que a gente esteja passando por poucas e boas ali por motivos pessoais, a gente ainda tenta conseguir dar o máximo. E essa semana a gente já está colocando para rodar aí o funil de conteúdo invisível. Aos trancos e barrancos, mas está saindo. E para essa semana eu planejo fazer alguns alinhamentos estratégicos com a Zapfy, aproveitar desse tráfego que está sendo gerado pelo FCI para trazer algumas outras estratégias, como por exemplo o social selling, que é uma estratégia ideal para nós que vamos estar atuando muito com rede social. Então eu recomendo fortemente você aí seguir o Eduardo, que a gente está começando pelo Instagram dele. E se quiser me seguir também, fica à vontade. Logo mais eu vou estar postando alguns conteúdos relevantes no meu Instagram. Bom, eu já falei demais, vamos começar a nossa semana. Hoje é dia 2/2, não sei se deu pra perceber, mas eu não tô no meu habitat natural. Vim passar um tempo aqui com a minha namorada, mas o trabalho não para. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô a todo vapor aqui estruturando aquela estratégia que eu falei na semana passada, que é dos vídeos em sequência. Então já comecei a postar lá no Instagram do Eduardo pra gente conseguir estar formando
cada vez mais base. A meta é que até quarta-feira a gente já consiga subir a segunda camada e anunciar isso para atrair leads e fazer a nossa base. Essa semana eu também entreguei uma consultoria de estratégia, onde eu entrego marketing, vendas e um plano prático para que a pessoa saia dali com um plano e uma visão clara de onde ela estava errando e o que ela pode fazer para ajustar. Essa consultoria eu vendi, porém ela não tem nada a ver com o SaaS. Então, seguindo nossas regras, ela não entra na contabilização do valor. Estou compartilhando mais isso para vocês verem que tem outras coisas por trás que a gente realiza que vocês não veem. Isso aqui é uma delas, mas isso aqui também pode virar uma fonte de aquisição para clientes do projeto da Zapfy. E é claro, como bom marqueteiro, se você tem um negócio, um infoproduto, uma empresa que está no começo, uma pequena empresa que quer implementar funis, quer entender se o comercial está no lugar, quer ver se tem alguma estratégia ou algum ponto de melhoria, eu ofereço consultorias também. E se você quiser saber mais sobre isso, é só entrar no grupo que eu deixo sempre na descrição e trocar uma ideia comigo. E aproveitando, dá só uma olhada no que o Murilo e o Matheus, que foram as pessoas que receberam essa consultoria, falaram dela. Cara, o Gabriel é fera demais aí, pessoal. Trouxe muito conteúdo bom, com muita coerência e gerou uma expectativa danada aí pra gente conseguir escalar o nosso negócio. Acredito que vai vir coisas boas por aí. Top. Exatamente. Trouxe uma clareza absurda pra gente. Eu tenho certeza que encurtou vários meses ali a gente batendo cabeça para contornar algumas dores. Agora conta para eles que é só a primeira parte da entrega. Tá tendo over delivery aí, né? É over delivery. Beleza. Vou entregar muito mais coisa aí. Show de bola. Valeu, galera. A expectativa tá grande, pessoal. É isso aí. Vambora. Bom, então vamos lá. Hoje é sexta-feira, sextai-vos. Hoje é 6/2 e eu preciso que você preste atenção nesse negócio aqui que eu vou te mostrar. Eu vou estar te apresentando agora como que você pode estar transformando o comercial da sua clínica em uma máquina previsível de agendamentos automáticos em apenas 3 passos implementados por nós, sem contratar mais pessoas e sem depender do dono. Então eu vou fazer um overview rápido sobre as funções, a entrega e o bônus que você recebe ao se tornar um dos 100 primeiros usuários da Zapfy. Então, vamos começar das funções. Aqui eu já deixei um dash de um dos nossos clientes para vocês entenderem a qualidade dos dados e a personalização que a gente pode ter. Então, hoje, dia 6, ele realizou 12 vendas, faturamento ali de R$ 571, vendendo um low ticket via direct no WhatsApp. Além disso, quais são as funções que a nossa querida e linda Zapfy tem? CRM, IA e traqueamento. Vamos começar pelo CRM. Você tem membros ilimitados, ou seja, você consegue colocar todo mundo, só não coloca a sogra dentro da empresa que senão dá ruim, e consegue estar adicionando no nosso painel aqui da equipe, limitando também as permissões que essa pessoa pode ter. Então, nem todo mundo precisa ter acesso a todas as funções da Zapfy. Logo, você consegue limitar por aqui. Além disso, a Zapfy possui tanto a API oficial, que deixa o tio Zuki todo felizinho, quanto a API não oficial, que deixa ele assim, desse jeitinho aqui, tá? Eu consigo imaginar ele olhando para nós assim. E você consegue fazer isso de maneira plug and play. Clicou, escaneou, cadastrou, fez todas as tarefinhas ali que são requisitadas e pronto. E em breve a gente vai ter também o direct do Instagram. E além disso, o CRM ele é customizável, ou seja, você consegue ter múltiplos pipelines infinitos. É só você vir aqui e adicionar na configuração do pipeline, você consegue colocar quantos pipelines você precisar. Ou seja, se você tem um processo muito extenso, que precisa de muito time e precisa de vários processos, você consegue dar conta aqui dentro. Além disso, você consegue ter tags ilimitadas. Então, as tags que você imaginar, você consegue criar. Não só aqui no painel de contatos, como no painel de chat ou no próprio pipeline. São vários meios para criar essas tags. A gente sempre pensa na facilidade do usuário, né? Então agora você deve estar se perguntando, tá, e quanto aos números? Quantos números eu consigo ter? Você consegue ter números ilimitados
desde, claro, você arque com os custos, porque isso é uma integração que requer a compra de funções dentro do servidor da Zapfy. A gente paga por isso. E agora a nossa menina dos olhos, né? O que faz a Zapfy ser um dos diferenciais do mercado. A nossa IA. Aqui dentro da Zapfy temos duas IAs. A IA conversacional, que é responsável por ativar, conduzir e qualificar o cliente. É responsável também pelo relacionamento com esse cliente, então ela tem que ter empatia, ela vai fazer a nutrição e ela vai respeitar esse cliente. Você consegue estar fazendo toda a configuração disso através do prompt do sistema. Então perceba aqui nesse painel aqui, além de você conseguir escolher qual provedor, o comportamento dela, se você quer que ela fale mais rápido, mais devagar, se quer mais texto, menos texto, você consegue também definir todo o processo de vendas. Quais palavras ela usa, quais as etapas e também consegue fazer a configuração estágio por estágio do pipeline. Não sendo o bastante, você também consegue ter ali o seu RAG, né? A sua base de conhecimentos, onde você tem o seu catálogo, você tem ali os seus PDFs com as informações do seu consultório e, por último, mas não menos importante, a configuração ali de quando que essa IA vai passar para o ser humano. Mas calma, ainda não acabou não. Presta atenção aqui. A gente ainda tem a personalização de voz 100% personalizável. Então, se você, por exemplo, tem um processo que tem uma atendente e essa atendente manda muito áudio, você consegue substituir isso dentro da Zapfy. Ah, Gabriel, tá bom, mas quais modelos de IA dá para colocar dentro da Zapfy? Todos. Dentro do painel de API Key, você consegue colocar a sua chave, tanto da OpenAI, quanto da Anthropic, quanto do Google, e, além disso, colocar outros modelos através aqui do OpenRouter. Então, esse é um overview rápido de uma das partes da IA, a IA conversacional. Agora, eu quero te mostrar sobre a IA processual. Essa IA ela vai cuidar do lead score, que é um nome bonitinho para quantos pontos esse lead já possui. Ou seja, se ele possui 0, ele não é qualificado. Se ele possui 100, ele é extremamente qualificado. E assim vai indo, né? Do 0 ao 100 até chegar. Tudo isso definido com base nas características que você quer desse cliente. Então, vamos supor, todo cliente que compra de você, ele tem um perfil XYZ. Então, a IA vai pegar esse perfil XYZ e vai qualificar, dando uma pontuação. Essa pontuação, para o seu time de venda, para o seu comercial, significa que esse lead tem um potencial muito grande de conversão. Logo, se for fazer um atendimento, começa pelo mais aquecido. E agora você deve estar se perguntando, tá, e a agenda, meu calendário, como é que fica? Esse é um dos detalhes que eu mais gosto na Zapfy. Então você vai ter ali sempre o agendamento no seu calendário, ele integra com qualquer calendário, sempre analisando a disponibilidade. Então aqui eu tenho um exemplo para você. Aqui nesse exemplo, eu simulei 2 agendamentos e um bloqueio na agenda. Então vamos supor que o doutor ali ele ficou ausente na quarta-feira. A IA, ela entende o seguinte, que os dias disponíveis são segunda, terça, quinta e sexta, porque esse aqui está bloqueado. Além disso, perceba aqui que eu estou com 2 agendamentos. Só que se você for olhar aqui no cantinho, eles estão pendentes. Ou seja, a secretária ou a própria IA pode entrar em contato de novo, horas antes ou um dia antes, para confirmar se esse paciente aqui vai estar comparecendo. E caso seja cancelado, abre a vaga aqui e a IA já entende que ela pode cadastrar um novo paciente naquele horário. Então, literalmente, ela adianta o serviço da secretária em todos os pontos. E lembra lá atrás que eu falei sobre o catálogo, o banco de dados? Então, esta parte da IA, a IA processual, ela que fica responsável por essa consulta e essa análise. Aqui dentro do conhecimento da IA, você consegue estar colocando todos os PDFs e o catálogo da sua clínica. E uma das partes que sempre me encanta é a movimentação automática do pipeline. Então, por exemplo, chegou um novo lead aqui, a IA foi, atendeu, qualificou, moveu ele para o qualificado e logo em seguida moveu ele para o negociação e aí deu
o ganho. Tudo isso de forma automatizada, sem você precisar encostar a mão no teclado. E agora, para os gestores de tráfego de plantão, a gente tem o traqueamento. Esse traqueamento, ele rastreia de onde a pessoa veio, ou seja, foi anúncio, foi direct, foi algum link que eu compartilhei, algum e-mail, e fica lá registrado nos dados dessa pessoa. Então vamos supor, o Joãozinho veio de um anúncio da campanha número 1 do conjunto XPTO e do anúncio da promoção de Ano Novo da clínica. Então esses dados eles são coletados e devolvidos para a Meta e para o Google Tag Manager para fazer uma otimização do que a gente chama de aprendizagem da máquina. Então, quando você sobe seu anúncio lá, por exemplo, a Meta, né, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, ela quer entender qual é o melhor criativo que está performando, qual é a melhor campanha. E a gente devolvendo essas informações, ele consegue encontrar com mais precisão pessoas que compram de você. Isso faz com que baixe ali o custo de aquisição do cliente via tráfego. Fora também que te dá um controle absurdo do que está funcionando e o que não está funcionando no seu negócio. Então, sabe aquela venda lá que não está contabilizando no seu gerenciador? Então, isso não vai mais acontecer. E a integração é bem simples, você só precisa conectar os tokens aqui, tanto da Meta quanto do Google, e tá pronto. E é óbvio que tudo isso também aparece no dashboard, como eu falei, individualmente em cada usuário. E é óbvio que eu resumi as funções, eu coloquei só as funções principais aqui dentro. Existem N funções ali na Zapfy que facilitam o dia a dia e a rotina de você, médico, e principalmente do seu time. Agora vamos falar um pouquinho sobre a entrega. O que nós entregamos? A nossa entrega, como já dito anteriormente, ela ocorre em 3 passos. Então, primeiro a gente faz uma implementação da Zapfy, onde em 30 dias a gente implementa a IA, estrutura o prompt e inicia os testes. Depois, a gente entra na parte do refinamento, que é onde a gente coloca essa IA para trabalhar cada vez mais até ela estar 100% ativa no seu comercial, substituindo ali muitas horas de trabalho do seu time. E aí, por último, o treinamento da equipe, porque não adianta nada entregar uma ferramenta desse nível, desse calibre, se você não ensinar a equipe a como utilizá-la, como extrair o melhor dessa ferramenta. E aí são mais 30 dias de treinamento, onde a gente vai fazer a documentação do treino da equipe e, lógico, a gravação desse treinamento. Então, o time não pode falar que não sabe usar a ferramenta, porque vai estar tudo documentado e registrado. E quais são as garantias? Nós gostamos de entregar 3 garantias. A primeira garantia é a garantia da execução do acordado. O famoso, o combinado não sai caro. Durante a nossa reunião, nós avaliamos o que realmente o cliente precisa, quais são os pontos que ele mais vai necessitar. E acordamos isso no contrato, garantindo que ele receba o que foi combinado. Outra coisa, a nossa garantia de acompanhamento contínuo. Então, mesmo após a implementação e a entrega de todos os passos, a gente ainda continua fazendo o acompanhamento. Porque aqui dentro nós pregamos que o relacionamento com o cliente ele é o pilar principal do negócio. Ainda mais na era da IA. Se você tira a humanização e a personalização da conversa, você está prejudicando a sua imagem. E por último, a garantia de clareza, onde você tem um escopo definido do que será feito, o que não será feito, quando será feito, e por último, a clareza das responsabilidades alinhadas. Voltando de novo para o nosso combinado. Poxa, legal! E como é que isso acontece? Dentro das etapas, a gente gosta de separar alguns pontos. Então, por exemplo, quando a gente analisa o seu comercial, a gente faz um mapeamento dele de ponta a ponta, identificando o que você faz, como você faz e o porquê de cada fase estar naquele lugar. E aí a gente replica isso para dentro da IA. Então, por exemplo, você já tem um comercial que converte, você já tem um script funcional. O que nós vamos fazer é trazer esse script e esse processo para dentro da Zapfy, para que a IA replique. Ou seja, você vai ter
uma secretária que segue seu script e o seu processo à risca e trabalha 24/7 por você. Feito isso, a gente entra na implementação do comercial de ponta a ponta, onde a gente vai fazer essa implementação dentro da IA, verificar se o seu time está seguindo o processo e garantir que o processo esteja fluido. Depois, em automação com IA, a gente vai automatizar os processos que estão no escopo do contrato e que a Zapfy consegue entregar e fazer o desenvolvimento de toda a IA. Então perceba que primeiro a gente mapeia o comercial, entende como funciona, para depois a gente pensar em como a gente vai desenvolver a IA. Porque ao contrário do que muitos pensam, não é só chegar ali, digitar um comandinho e pedir para ela te passar um café. São processos bem definidos junto da humanização do negócio. Então, isso leva tempo para refinar. Além disso, nenhum cliente recebe a mesma IA. Ela é 100% personalizada para o seu negócio. E isso leva mais tempo ainda. E é por isso e por outras razões que a gente tem a última etapa, que é o treinamento da equipe, que eu já falei anteriormente, onde a gente grava e documenta todo esse processo. Então perceba que é uma entrega bem sólida, onde você não tem dúvida de nada, você pode perguntar e opinar em qualquer momento e nós fazemos o acompanhamento constante para que o que combinamos no contrato seja cumprido. E agora vamos falar um pouquinho sobre bônus, né? Quem que não gosta de bônus? De graça tem injeção na testa. Como eu falei anteriormente, a gente tá com a meta de 100 usuários, os 100 primeiros usuários da Zapfy. Esses 100 primeiros usuários, eles têm direito a um grupo exclusivo, onde nós colocamos todos os nossos clientes, para você gerar networking, falar com outros empresários do seu nicho, e se você quiser, marcar para tomar aquele bom cafezinho. E esses 100 primeiros usuários, eles têm um preço especial. Aliás, cadê o preço? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Olha só, um preço promocional, que é óbvio que eu não vou falar aqui. Se você quiser saber mais informações, comenta aqui embaixo ou me chama lá no meu WhatsApp. E olha só que legal, os 100 primeiros usuários, eles vão ter uma voz ativa no projeto. Gabriel, o que é essa voz ativa? Você vai estar utilizando o nosso software, logo, o seu feedback para nós tem muito mais importância do que qualquer outra pessoa dando opinião. Então a gente vai analisar o ajuste ou função que você pediu, ver se faz sentido e trazer uma implementação. Então, você nos ajuda a melhorar algo para o seu negócio e vice-versa, entendeu? E isso aqui, eu te garanto, você não encontra em lugar nenhum. Vamos falar um pouquinho agora sobre integrações. Poxa, já utilizo sistemas dentro da minha empresa, vou ter que abrir mão? Não. Desde que você tenha a API dentro dessa ferramenta, nós conseguimos fazer ali uma sincronização. Isso é claro, se fizer sentido. Além disso, essas integrações personalizadas, elas facilitam a vida da equipe. Então teve um caso de uma das nossas clientes que estava utilizando 6 ferramentas e passou a utilizar somente 2, que era a Zapfy e um sistema que ela já utilizava antes. Além disso, você consegue ter a centralização de dados. Poxa, tudo em um lugar só. Facilita muito na hora de tomar uma decisão, seja para contratar mais pessoas, ajustar o time, melhorar o processo e N coisas, né? Outra coisa, lembra lá da voz ativa no projeto? Ela se encaixa aqui, ó, a participação ativa. Então, você precisa de algo que ainda não tem dentro da Zapfy, a gente analisa e ajusta isso à sua necessidade. Além disso, tem atualizações específicas. Ah, eu preciso de um dado a mais, preciso de entender um ponto crítico do meu atendimento. Vocês conseguem colocar aqui? Esse tipo de ajuste fino, ele só vem do campo de batalha. E é por isso que vocês têm a participação ativa no projeto. A colaboração, ela é mútua. Você nos ajuda e nós te ajudamos. E por isso a gente tem o plano partner, né? O nosso plano de parceria. Então você consegue indicar o nosso trabalho, indicar a Zapfy e ganhar com isso, gerando para a sua empresa uma receita recorrente que pode sim ser escalável, porque cada indicação sua é uma mensalidade a mais, uma recorrência a mais para o seu negócio. E isso pode gerar até um novo braço no seu negócio, gerando, olha só, uma fonte de receita. E esse aqui foi um resumo bem rápido do como você vai transformar o comercial da sua clínica com a Zapfy em apenas 3 passos.
Eu espero que você tenha gostado. Para mais informações sobre esse assunto, é só me chamar no WhatsApp. Sabia que isso ia acontecer.